Paz do Senhor, igreja. Pode se assentar, tomar seu lugar. Glória a Deus. Você não cumprimentou a pessoa que está do seu lado, cumprimenta. Falou, irmão, que bom que você está do meu lado aqui. Afinal, você paga um lanche lá, para mim tá tudo certo. Glória a Deus, gente. Estou muito feliz. É um privilégio, uma honra. Não tenho nem palavras para descrever o que é esse momento na minha vida. Para alguns que não sabem, eu cresci nessa igreja, literalmente desde o berçário eu estava aqui nessa igreja. E a gente passou uma temporada, eu e minha linda esposa aqui, maravilhosa. Te amo. Tava dançando aqui maravilhosamente. E a gente passou uma temporada de 3 anos lá na Austrália. Foi maravilhoso o que o Senhor fez nas nossas vidas lá. Agora nós estamos de volta. O Senhor nos direcionou para voltar. E eu não poderia pregar outra coisa se não fosse aquilo que está acontecendo na minha vida. Aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus. No livro de Hebreus, que a gente vai falar um pouquinho desse livro. Glória a Deus. O tema da nossa mensagem de hoje, primeiramente eu queria falar aqui, obrigado por quem me colocou aí no primeiro dia, porque já me colocaram numa enrascada, me colocaram no meio do AP e do Marute, irmão. Falei, que isso? É muita responsabilidade isso. E aí colocaram eu de primeiro, porque o que vai vir depois, irmão, se você não estava programado para vir amanhã, irmão, se programe, porque amanhã vai ser poderoso em nome de Jesus. A vida do nosso apóstolo, do Marute. A gente vai falar sobre viver o sobrenatural requer uma obediência radical. E não tem livro melhor para a gente destrinchar isso do que no livro de Hebreus. Porque Hebreus é um dos livros que eu mais gosto de estar lendo, porque é um livro que ele transparece tanto daquilo que a gente vive, porque eles ali estavam sendo perseguidos o tempo todo, a fé deles sempre sendo colocada em prova, e os que estavam ali antes chegavam e falavam assim, permaneçam, vocês sabem aquilo que prometeu, você conheceu aqueles que andou com Jesus, então permaneçam nessa palavra. E eu queria começar em Hebreus 11, a partir do 8, que fala assim, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele já esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Só até aqui. Irmão, essa passagem aqui está falando de Gênesis 12, que vai falar ali que Abraão, que ele sai da sua terra, o Senhor direciona ele ir para uma terra que ele não conhecia, e ele na obediência do Senhor, ele pega e vai para essa terra. Então, a gente percebe que a fé, ela anda junto com a obediência, não tem como a gente ser obediente e não tem fé, e não tem como a gente ter fé e não ser obediente. E mais para frente, a história de Abraão, em Gênesis 15, vai falar que ele esperou a promessa de Isaque. Por anos e anos ele tinha aquela promessa e ele esperou no Senhor. Então a fé também caminha com você esperar algo aquilo que Deus prometeu sobre a sua vida. E mais para frente, a vida de Abraão vai mostrar que ele esteve disposto até sacrificar a promessa dele. Irmão, Abraão é o pai da fé, é o homem que trouxe tudo aquilo que nós hoje entendemos. Abraão, ele viveu na questão mais prática e mais palpável possível, porque ele não tinha o que a gente tem hoje, que é a palavra. Ele simplesmente ouviu um direcionamento de Deus e ele foi, irmão. E é por isso que a história dele mexe muito com o nosso entendimento dos dias de hoje. Mas, pra gente, como eu estava falando, para a gente viver o sobrenatural requer uma obediência radical. Não tem como a gente desejar uma vida sobrenatural se a gente não for obediente ao Senhor. Não tem como Abraão viver aquelas promessas se ele não fosse obediente o tempo todo. E muitos de nós hoje, nós queremos viver o sobrenatural, mas a gente não quer abrir mão do controle daquilo que a gente quer fazer. Essa é uma verdade muito enraizada na nossa geração, não só na nossa geração, mas na nossa cultura. Que a gente quer ter o controle de todas as coisas.
Mas para a gente viver o sobrenatural de Deus, para a gente viver o extraordinário de Deus, a gente vai ter que abrir mão de controle. A gente quer as promessas, mas a gente não quer obedecer radicalmente, mas a gente quer todas as promessas que o Senhor tem para nós. Irmão, Deus, Ele separou tudo de melhor para nossas vidas, mas à medida do que a gente vai obedecendo, Ele vai entregando. Hebreus, ele foi escrito para cristãos cansados, perseguidos, que tentavam voltar atrás. E a mensagem é clara: ou avançamos em fé, ou avançamos em obediência, ou nós vamos estacionar na nossa fé. Porque se a gente não estiver obedecendo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, a gente vai viver uma vida simplesmente do que a gente acha. Irmão, a gente não pode viver somente aquilo que a gente quer. Porque quando a gente entra nesse lugar de viver somente aquilo que a gente quer, a gente vai estar no controle de todas as coisas. Se a gente fala que a gente confia em Deus, irmão, a gente tem que abrir mão. Abrir mão daquilo que você acha que é certo. Porque quando você abre mão, você dá espaço para Deus fazer o sobrenatural dele. É a partir do momento que você abrir mão disso que você vai viver esse sobrenatural. Não tem como, irmão. Não tem como a gente viver uma vida dessa, uma vida extraordinária, com novidades, porque o Senhor tem novidades. Nós temos o Espírito Santo em nós, e o Espírito Santo em nós, ele tem novidades para nós todos os dias. Todos os dias, se você começar o seu dia e falar assim: Espírito Santo, o que o Senhor quer fazer hoje? O Espírito Santo vai dar uma coisa específica para você fazer. Isso não é só uma palavra, não é só uma mística, não. O Espírito Santo, ele é real nas nossas vidas. Mas será que a gente está vivendo a nossa vida conforme isso? Ou será que a gente está vivendo a nossa vida no automático? Porque a gente se acostuma a viver no automático, não é? A gente se acostuma com a vida que a gente acorda, vai trabalhar e faz nossos deveres e volta para casa. E é isso a nossa vida. Mas com o Espírito Santo, viver com o Senhor não é nada natural, irmão. Nós cremos num Deus que a gente não vê, irmão. Isso já é uma coisa absurda. Porque você crê em algo que você não vê, mas você tem certeza daquilo que você crê. E o Espírito Santo em nós, ele dá essa experiência de nós vivermos realidades do céu na terra. Nós aqui temos acesso de viver realidades na terra, como é no céu. É essa expectativa que a gente tem que viver. E voltando um pouco para Hebreus 2, nós vamos destrinchar um pouco esse livro de Hebreus. Hebreus 2, do 1 ao 3, quem achou? Fala amém. Quem não achou, fala misericórdia. O Senhor vai te ajudar, irmão. Em nome de Jesus. Hebreus 2, 1 ao 3 vai falar assim: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Irmão, se Deus já levava a sério a desobediência antes na lei, imagina agora que o Senhor ofereceu tudo o que Ele tinha de mais precioso, que é Cristo. Hoje nós temos tudo que é mais precioso, que é Jesus, irmão. E por que nós não estamos vivendo uma vida de obediência radical com isso? Talvez, irmão, de verdade, talvez a gente não entendeu quem Cristo é de verdade nas nossas vidas. Porque, irmão, quando você entende quem Cristo é, o que Cristo significa nas nossas vidas, não tem outra vida senão viver totalmente obediente àquilo que Ele quer, irmão. Porque esse lugar é o melhor lugar que a gente vai viver. É o melhor lugar que a gente vai ter para viver nessa dependência total do Senhor. Porque às vezes a gente pode construir com a nossa força do nosso braço, a gente pode estudar e tentar fazer as coisas e elas vão dar certo. Mas para viver o extraordinário de Deus, a gente vai ter que abrir mão daquilo que a gente sabe. Falar assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça nessa temporada da minha vida? O que o Senhor deseja que eu faça nesses próximos meses, nessas próximas semanas? Porque a gente é muito bom de planejar por anos. E daqui 5 anos, irmão, o que você está planejando para amanhã, para você viver? Que realidade do céu que você quer viver amanhã? Porque não dá para a gente ser cristão e ficar esperando só o Senhor vir do céu e derramar alguma coisa, sendo que a gente tem a nossa vida no nosso trabalho, no nosso dia a dia, é prática para isso, irmão. Quando uma pessoa chega em nós e fala assim: nossa, dor de cabeça, estou mal hoje.
a primeira reação nossa é pegar um remédio ali para você, irmão, pegar um Advil. Pelo amor de Deus, irmão, a gente tem o Espírito Santo em nós e a gente não usa isso. A gente acha que é muito pequeno uma dor de cabeça ser curada, mas isso é só uma ponta para o Evangelho entrar nessa vida, irmão. Hoje a gente tem que viver de uma forma radical pelo Senhor, porque eu falo pela minha vida, irmão, quando eu fiquei por uns anos afastado, uns 6 anos afastado da igreja, dos caminhos do Senhor, e eu vivi essa vida de uma forma radical, irmão. As pessoas no mundo, fora da igreja, vivem de forma radical, não querem saber de nada, é de segunda a segunda, não tem tempo ruim, eu vou fazer isso, e sai daqui, vai para lá, e tem aonde, vamos para lá, e vamos para cá. E por que para Deus a gente tem preguiça de fazer as coisas, irmão? Por que por Senhor, quando a gente precisa fazer um pouco a mais, a gente fala assim, mas eu estou cansado. Irmão, a vida com Deus, ela é uma vida séria. Não dá para a gente levar a vida com Deus de qualquer jeito. Não dá para a gente brincar de ser cristãos mais, porque a gente está vendo o que está acontecendo com o mundo, irmão. A gente veio lá da Austrália, há pouco tempo atrás teve a morte de judeus lá por conta de uns extremistas lá e tal. Irmão, isso fez com que balançasse aquela terra, porque estava tudo muito calmo, tudo, deixa assim, vai assim do jeito que está e tal. Mas, irmão, a verdade é que o Satanás não está brincando de ser Satanás não, irmão. O diabo não está brincando de ser diabo. Ele está fazendo a coisa para valer, irmão. Ele quer trazer o máximo de pessoas com ele para onde ele vai. Mas nós temos a verdade com a gente. E o que nós estamos fazendo com essa verdade? O primeiro ponto dessa mensagem que eu queria deixar, se você está anotando, anota, irmão. Você comprou a sua agenda lá na Store, você já está anotando, viu? Depois você passa lá, vai ter tempo, tá em paz. O sobrenatural começa quando ouvimos e obedecemos. Porque, irmão, muitas vezes a gente escuta o Senhor. O Senhor vem e usa um profeta na nossa vida e revela tudo ali para a gente fala, nossa, glória a Deus, maravilhoso. Mas e o que você fez com aquela profecia? O que você fez com o que o Senhor já derramou na sua vida? Quando nós recebemos a palavra da Austrália em 2021, 22, irmão, nós entendemos que a gente tinha essa missão para fazer pelo Senhor. A gente não foi para lá somente para viver uma vida legal, para ganhar mais dinheiro, para ganhar em dólar, que no final das contas você não ganha muito dinheiro não, irmão. Te falar, vida de imigrante não é fácil. Mas tem um hype todo nisso que é muito legal. Mas a verdade, irmão, é que a gente se posicionou naquilo que eram os nossos deveres aqui. O que a gente precisa fazer para a gente ir para esse lugar? E a gente se posicionou e o Senhor foi fazendo nas nossas vidas. Foi mais de 1 ano e meio, irmão, que a gente preparou para a gente estar lá. E o Senhor, Ele foi fiel naquilo que Ele prometeu. Foi até muito mais daquilo que a gente imaginava, esperava, que a gente viveu lá. Nem nos meus melhores sonhos, irmão, nem nos meus melhores sonhos eu imaginava viver aquilo que eu vivi em Deus. Porque a terra é muito boa, é maravilhosa, praias, tudo maravilhoso. Mas o que mais me impactou foi a presença de Deus naquele lugar, transformando vidas. Porque, irmão, eu poderia ter ido para lá, voltado com milhares e milhares de dólares. Não aconteceu, tá? Já vou avisando para vocês. Mas eu poderia ter ido para lá e focado totalmente meus esforços, minha vida, meus pensamentos, tudo nisso. Eu ia voltar para cá com o quê, irmão? Vazio. Porque não importa o que a gente está juntando aqui nessa terra, irmão. O que importa mesmo é o que a gente está juntando no céu. Isso é muito mais poderoso do que qualquer dinheiro, qualquer coisa que a gente consegue comprar com os nossos bens materiais, qualquer coisa que a gente possa ter, irmão. Não importa o que você está fazendo aqui na terra, irmão. Se você estiver glorificando o Senhor e se você estiver buscando vidas, aí você vai sentir o propósito de viver uma vida como um filho de Deus. Isso é o mais importante. Seguindo um pouco aí nosso livro de Hebreus, no capítulo 3, do 7 ao 10, vai falar assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação do deserto, onde seus antepassados me tentaram pondo-me à prova, apesar de durarem 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Irmão, o problema nunca foi Deus falar. Deus nunca deixou de falar, Deus nunca deixou de agir. No deserto, Deus nunca deixou de agir para aquele povo. Irmão, eles viram o mar se abrir.
e eles atravessarem. Eles viram uma coluna de fogo protegerem eles. Eles viram água saindo da rocha quando precisou, maná caindo do céu, roupas e sandálias sem desgastar. Irmão, eles estavam vivendo o sobrenatural todos os dias. Todos os dias eles estavam nesse lugar. Mas o problema é que o coração deles estava endurecido para aquilo. O coração deles não estava voltado para aquilo que o Senhor estava fazendo, mas voltado para aquilo que eles não tinham. Irmão, às vezes a gente pode viver essa realidade hoje. Talvez você possa viver essa realidade hoje. O Senhor fazendo tantas coisas na sua vida, ao seu redor, e você só focado naquilo que você não tem. E você com o coração fechado para aquilo que é a vontade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, a gente não vai viver o sobrenatural de Deus enquanto a gente não entender aquilo que o Senhor está fazendo à nossa volta agora. Porque a gente não tem que esperar a gente viver um sobrenatural, a gente tem que começar a viver o sobrenatural. Irmão, o que você tem? Você tem um amigo na escola? Vive o sobrenatural com ele. Começa a pedir para o Senhor, Senhor, o que o Senhor deseja para essa minha amizade? Porque se a gente está construindo relacionamentos, irmão, só por construir, não faz sentido a nossa vida. A gente tem que construir pensando o que o Senhor quer com isso. Porque quando a gente vive uma vida intencional naquilo que o Senhor quer, a gente vive uma vida plena em Jesus. A gente vive uma vida que a gente vai entender o propósito de todos os nossos relacionamentos, as nossas amizades, todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço vai valer a pena porque a gente entendeu aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. E nunca olhe para a sua vida e fale assim, mas é muito pouco aquilo que eu tenho. É muito pequeno aquilo que eu tenho. Porque, irmão, a nossa igreja lá em Sydney, ela começou numa casa, irmão. 2 pessoas reunidas, 3 pessoas reunidas. E a igreja foi se desenvolvendo com aquilo que o Senhor estava fazendo naquele meio. E a igreja cresceu e expandiu e foi acontecendo. A história da nossa igreja aqui é a mesma coisa, era só um estacionamento ali, não era, apóstolo? Era só um pedacinho, irmão. E o Senhor foi fazendo, foi aumentando. E hoje a gente vive aqui nesse lugar, o prédio novo, meu Deus do céu, que prédio maravilhoso, que vai logo mais estar com a gente também. Irmão, aquilo que você tem na sua mão hoje é precioso para o Senhor. Aquilo que o Senhor já fez na sua vida é precioso, então começa a testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo. Não ache que sua vida é muito pequena ou não tem a mesma ênfase do que outras vidas, porque a gente vive realmente numa era de se comparar, irmão. Mas não queira se comparar com os outros, porque aquilo que o Senhor tem para a sua vida é diferente. Aquilo que o Senhor tem para a sua vida não é o mesmo da outra pessoa, irmão. Imagina se fosse tudo igual. As pessoas que eu alcanço, o Rod não alcança, e vice-versa, as pessoas que ele alcança eu não alcanço, irmão. A gente tem que entender a nossa identidade no Senhor, porque quando a gente entende essa identidade, a gente não vive reclamando da nossa vida. E essa obediência radical que nós devemos ter, ela começa com essa sensibilidade espiritual. Não existe uma vida sobrenatural, uma vida de milagre, onde a voz de Deus é ignorada. Quantas vezes, irmão, durante o nosso dia, a gente escuta uma voz na nossa cabeça falando assim, ora por ele, fala de Jesus, prega o evangelho, e a gente fala assim, não, é coisa da nossa cabeça. Irmão, sua cabeça não é boa o suficiente para pensar isso, tá bom? Irmão, tudo aquilo que vai engrandecer o reino de Deus, não é só da sua cabeça não. Se o seu coração estiver em Jesus, estiver naquilo que Ele quer fazer através da sua vida, irmão, você não vai mais se preocupar, será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Irmão, você vai viver pela vontade de Deus, então tudo que você fizer vai ser para glorificar a Deus, e é nesse lugar que a gente tem que soldar o nosso coração, para ver se o nosso coração não está no lugar de querer a glória para nós, não querer ganhar benefícios. Se não está nesse lugar, irmão, a gente está vivendo para a glória de Deus, a gente precisa estar nesse lugar para a gente impactar fora da igreja. Chega da gente viver só dentro desse lugar, chega da gente viver só com as pessoas daqui, vamos furar essa bolha, irmão, impactar a sociedade fora, em nome de Jesus, amém? E como que a gente luta contra isso? Hebreus 13:12, vai falar assim, cuidado meus irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Irmão,
isso é uma chave muito importante para as nossas vidas, que é, a gente precisa estar andando com pessoas que vivem o verdadeiro evangelho, irmão. Não tem como a gente viver a nossa vida e andar sozinho. Não tem como você ter uma pessoa do seu lado que não está te exortando naquilo que precisa ser exortado, te afiando naquilo que precisa ser afiado. Não tem como a gente viver o evangelho verdadeiro sozinho, irmão. Você precisa caminhar com alguma pessoa, você precisa caminhar com pessoas que estão te levando para mais próximo de Cristo. E se não tem hoje, irmão, seja você essa pessoa que começa a levar as outras para próximo de Cristo. Mas você precisa caminhar com pessoas que vão estar te encorajando, vão estar falando assim, irmão, vai para cima, faz isso, faz aquilo. Ó, toma cuidado nisso. Porque se a gente está tendo relacionamento só por ter, irmão, o Senhor não está sendo glorificado. E a nossa maior preocupação tem que ser o Senhor ser glorificado em tudo que a gente tem, em todas as amizades, em todos os relacionamentos, em todas as parcerias, em tudo na nossa vida, irmão. Amém? O segundo ponto é uma fé que se move. Então, já que o primeiro ponto é o sobrenatural, começa quando nós ouvimos e obedecemos, a segunda é uma fé que se move, irmão. Hebreus 11:1 vai falar assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, confiar é saber que o Senhor vai fazer. Porque às vezes a gente fala assim, eu confio no Senhor, mas a gente passa a vida toda preocupada daquilo que a gente pode fazer com as nossas mãos. Se você confia no Senhor, você descansa, irmão. Se você tem um pai de amor, você não precisa se esforçar para ser amado, você já é amado. Você não precisa espernear para ser amado, porque Ele já te ama. Ele tem o melhor para a sua vida, Ele quer o melhor para você. Mas o diabo, ele tenta enganar nossas mentes. Ele tenta enganar os nossos pensamentos todos os dias, falando assim, talvez você nem é tão amado assim. Olha o que aquela pessoa fez com você. Olha o que aquele outro ali fez com você. Olha o que aconteceu aqui na sua vida. Mas, irmão, não importa o que o mundo está falando. O que importa é que a palavra de Deus diz, irmão. E o Senhor, Ele é um Pai de amor. O Senhor é bom. E as misericórdias deles renovam toda manhã. Isso é uma maravilha, irmão, porque senão a gente estava mal, para não falar outra coisa. Mas a fé, ela não é somente um sentimento, e não é também só imaginação, é confiança baseada em quem Deus é. Não é sobre quem você é sobre quem Deus é. É o caráter de Deus em nós que vai fazer com que a gente venha entender essa fé maior. Em Hebreus 11:6 vai falar, sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e recompensa os que os buscam. Fé não é só um discurso bonito, fé ela é obediência na prática, irmão. Porque se você fala que você tem fé e você não confia, irmão, você não tem fé. A gente precisa confiar que o Senhor está fazendo por nós. O Senhor está por nós, Ele não está contra nós. O Senhor, Ele é o que se preocupa mais com aquilo que a gente vai se tornar, irmão, porque isso vai glorificar o Pai, e essa é a mentalidade que a gente tem que ter, porque quando a gente vê as histórias ali em Hebreus 7, eu vou deixar o Hebreus 7 para você ler em casa, com tempo, porque Hebreus 7 vai falar de tantos heróis na fé ali, irmão, Noé, Abraão, Moisés, homens de Deus que agiram, que fizeram coisas. Então o sobrenatural acontece nesse caminho de obediência, não na nossa zona de conforto, porque às vezes a gente vai ficar num lugar, irmão, vai chegar um momento na nossa vida que a gente vai estar confortável, que a gente vai falar assim, até aqui eu sei fazer, até aqui tá bom, mas o Senhor não quer esse lugar para nós. O Senhor quer que a gente vá para um lugar que a gente dependa totalmente dEle, porque quando a gente está dependendo somente daquilo que a gente faz, irmão, a gente não vai ver a glória de Deus total na nossa vida. A melhor coisa que a gente pode escolher na nossa vida é viver dependente de Deus. Nesses últimos anos, o que a gente viveu lá foi maravilhoso, porque a gente viveu na dependência do Senhor. A gente fazia a nossa parte, a gente tinha os nossos trabalhos, mas a gente sabia que era até um lugar, irmão, porque o que a gente estava vivendo no Senhor era muito maior e muito mais importante. Então tinha horas, irmão, que a gente não tinha como a gente viver uma vida de trabalhar muito, de conquistar muito, porque a gente estava fazendo para o reino, e para o reino era mais importante para nós. Mas aquele que enviou a gente, Ele foi fiel e cumpriu tudo aquilo que Ele prometeu, irmão.
Então, se está difícil na sua vida, se está passando um momento de dificuldade, irmão, confia que o Senhor, Ele vai fazer a parte dele. Mas, na nossa aliança com Deus, tem a nossa parte. A gente tem a nossa parte na aliança. A gente tem coisas que nós precisamos fazer para corresponder ao Deus eterno. Não adianta a gente querer tudo que Deus tem para oferecer sobre as nossas vidas, sendo que nós não estamos fazendo a nossa parte. Nós temos a nossa parte nesse papel. O terceiro ponto dessa nossa mensagem é: o sobrenatural, ele exige renúncia e perseverança. Queria que você fosse para Hebreus 12, um pouco mais à frente. Hebreus 12, a gente vai ler do 1 ao 12. Hebreus 12 vai falar assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Irmão, dá uma pausa aqui. Às vezes a gente reclama que a nossa vida está muito pesada, que a gente está trabalhando muito, que a gente está fazendo muito, que a gente tem tantas coisas. Ai, desculpa, caiu. Perdão, gente. Mas quando a gente olha para Cristo e vê o que Ele passou, o que Ele suportou, a gente fala, irmão, o que é dor e o que é peso para nós? Mediante daquilo que Cristo fez na cruz, daquilo que Cristo suportou passar. Ele não precisava de nada disso, irmão. Ele não tinha o porquê dele passar isso somente por Ele. Porque Ele tinha toda a glória e todo o poder, e Ele escolheu viver nessa terra como filho. Viver nessa terra e mostrar para a gente o caminho que lhe foi proposto para nós. E se a gente olha nessa perspectiva de Cristo, irmão, o que é pesado para nós? Quando você olha para isso, você realmente não tem como a gente olhar para isso e falar assim: está pesado a minha vida, está difícil, eu não consigo mais porque está muito cansativo. Talvez seja porque a gente não entendeu que a gente está vivendo para Cristo e a gente está vivendo para nós mesmos. Irmão, eu não quero viver um evangelho que eu vivo somente para as minhas vontades, somente para aquilo que eu quero, somente para aquilo que eu desejo, porque quando eu faço isso, realmente as coisas ficam cansadas. E aí eu tenho ia falar shift, como que fala? E aí eu tenho um trabalho a mais para fazer na igreja. Desculpa, eu estou muito bilíngue, irmão. E aí a gente fica sobrecarregado porque, irmão, você só está trabalhando para a igreja. Você não está amando a Cristo e servindo a casa do Senhor. Porque quando a gente entende realmente o que a nossa vida significa, irmão, a gente considera tudo como perca, por amor a Cristo. Então a gente precisa amar a Cristo com tudo que nós temos, irmão. Com a nossa vida, com o nosso trabalho, com o nosso serviço, com nossos dons. A gente tem que amar a Cristo. Que quando a gente ama a Cristo, nada mais importa. Nada mais nos satisfaz do que viver plenamente em Cristo, irmão. Porque a gente pode estudar, a gente pode se profissionalizar, a gente pode alcançar cargos maravilhosos, irmão. Mas vou te falar, se não tiver Cristo nisso, você vai viver uma vida frustrada. Que a pior coisa é a gente ter sucesso naquilo que Deus não chamou a gente para fazer, irmão. A melhor coisa que a gente pode fazer é entender os propósitos de Deus nas nossas vidas, o plano dele, e perguntar todos os dias: Senhor, o que eu preciso fazer? Nosso Deus é real, irmão. Nosso Deus, Ele é real. Ele está aqui, Ele vive em nós, nós somos a morada do Espírito Santo, irmão. E é essa realidade que a gente tem que passar para os outros. Porque, irmão, o mundo, deixa eu te falar uma coisa, talvez você saiba, mas eu vou te lembrar isso. O mundo está perdido em mentiras, em enganação, em idolatrias, em tantas coisas fadadas ao fracasso, irmão. E nós temos tudo o que nós precisamos para viver essa vida plena. Nós temos o amor de Jesus sobre nossas vidas. Nós temos o sangue de Cristo cobrindo nós em todas as coisas. Mas o que nós estamos fazendo com esse amor?
O que nós estamos fazendo com Cristo? Será que nós fizemos um Cristo que cabe a nós? Esse Cristo aqui eu aceito, porque esse aqui encaixa em mim. Irmão, você tem que se encaixar em quem Cristo é, não o contrário. Para você viver uma realidade sobrenatural, extraordinária, você tem que entender quem Cristo é e você se encaixar nisso. Você se submeter a isso. Mas a gente vive num mundo hoje que as pessoas não querem mais ser obedientes. As pessoas querem ter a voz própria, querem fazer as coisas próprias, querem mandar e desmandar. E aí é muito difícil você obedecer à palavra de Deus nessa realidade. Mas esse aqui é o antídoto para tudo isso, irmão. Se a gente não estiver lendo essa Bíblia, irmão, se a gente não estiver comendo isso aqui, irmão, não adianta. A gente vai estar vindo aqui só frequentando igreja, a gente vai estar vindo aqui só frequentando conferência. Não é essa a vontade de Deus para nós, irmão. O Senhor, Ele quer uma vida real, uma vida com propósitos reais, não uma vida somente demonstrando que você é crente, que você é cristão, que você vive o Evangelho. Irmão, o Senhor quer que você viva todos os dias essa realidade. E isso é um papel nosso, irmão, é um papel nosso, é um papel meu e seu que a gente tem que fazer. Obediência radical, às vezes, é largar as coisas que são lícitas para viver o extraordinário. Deixa eu falar uma coisa que aconteceu muito grandiosa na minha vida. Vou até beber uma água. Nesse último ano, 2025, a gente tinha uma conferência, um retiro lá na nossa igreja. E aí, irmão, jejum de 40 dias, daquele jeito, a gente falou, vamos para cima do jejum, né? O Senhor vai fazer, vai me usar, amém. E aí chegamos lá, começamos o jejum de 40 dias, todo dia, estava trabalhando como entregador de supermercado e tal, e eu ficava sozinho no caminhão, enquanto eu ia para as entregas, irmão, ia orando, declarando o reino, bababá, aquelas coisas, mover sobrenatural no caminhão, coisa louca, irmão, glória a Deus. E aí um certo dia eu comecei a orar sobre idolatria, quebra idolatria, pá, aquela coisa doida, e aí eu ouvi uma voz falando assim, você é idólatra. Naquele momento eu parei assim e falei, não está falando comigo não, eu não sou idólatra. E aí eu parei, eu pensei, eu falei assim, nos meus pensamentos, né? É que meu momento com Deus é uma coisa de doido, irmão. Nos meus pensamentos eu falei assim, mas sou idólatra do quê, Senhor? E aí eu ouvi uma outra voz, assim, interna em mim, falando assim, não torce mais pro Corinthians, então. É engraçado. Mas naquele momento meu coração parou e falei assim, não, mas isso aqui é só um hobby. Isso aqui é só uma coisa extra na minha vida, não. Quando eu falei isso, irmão, veio aquilo falando assim, você não consegue parar de torcer para um time porque você é idólatra. Irmão, aquilo me impactou, me perfurou de dentro, irmão. Uma coisa que eu nunca tinha pensado, irmão. E o Senhor naquele ano falou assim para mim, você não vai mais postar nada, você não vai mais mostrar nada, você não vai fazer mais nada pelo Corinthians. Porque você está dando glória para alguém que não está sendo Jesus, você está elevando alguém que não é Jesus, e não é essa vida que eu quero para você. Irmão, naquele momento, eu chorei tanto, porque eu falei, eu sou idólatra. Eu não tive coragem de, quando eu ouvi a voz do Senhor falando assim, abandona esse time de futebol, irmão. Eu não tive coragem de falar assim, eu abandono. Quantas coisas nas nossas vidas, irmão, que a gente não tem coragem de abandonar porque a gente colocou isso no lugar de Deus, acima do Senhor. Quantas as coisas nas nossas vidas, quantos relacionamentos nas nossas vidas que a gente não consegue falar assim, não, porque a gente está colocando aquilo acima do Senhor. Irmão, eu creio que o Senhor Ele quer transformar o nosso coração. Eu creio que o Senhor Ele quer impactar o nosso coração. Ele quer mudar a nossa realidade. Mas para isso acontecer, primeiramente Ele vai transformar internamente nós. Não tem como, irmão, você pregar arrependimento se você não está arrependido. Não tem como, irmão, você pregar salvação se você ainda não crê que Jesus é o Filho de Deus e morreu por você. Não tem como, irmão, você crer e orar por cura, sendo que você não acredita que o Senhor pode fazer isso. O Senhor, Ele primeiro quer tratar a gente internamente, irmão. Ele quer tratar os nossos corações. Porque não tem como a gente chegar no mundo que está doente com Cristo.
Irmão, o Senhor quer uma igreja sarada, uma igreja sem peso de idolatria nenhuma, seja ela qual for. A minha era essa, irmão, mas reflita aí na sua, vou te dar um tempo para você refletir. E isso não é só para a gente, não é só para a gente abandonar o pecado, isso é o básico que a gente tem que fazer, mas é para a gente viver mais em Deus. Porque eu vou te falar, ano passado, quando eu deixei de assistir, eu deixei de viver essas paradas, abriu tanto espaço na minha agenda para me preocupar com aquilo que era a vontade de Deus, irmão. E o que hoje nas nossas vidas, o que você reflete hoje, você fala assim, está tomando muito meu tempo. Isso que está tomando muito seu tempo, irmão, começa a entregar para o Senhor falando assim, Senhor, o que eu posso fazer nesse tempo que eu estou aqui assistindo esses vídeos, jogando essas paradas, fazendo isso, fazendo aquilo? O que eu posso fazer, Senhor, para engrandecer o Teu nome? Nem lembro onde eu parei. 3, 12, 4, vamos lá. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até ponto de derramar o próprio sangue. Vocês esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele que a quem aceita como filho. Outro ponto importante aqui, irmão, é que o Senhor, quando ele repreende a gente, isso é um sinal de amor. Isso é um sinal de cuidado, irmão. Às vezes a gente fica triste por ouvir os nãos do Senhor, mas um pai vai falar não também. E a gente viveu isso há poucos meses atrás, porque o nosso plano era ficar na Austrália. A gente já tinha comprado as passagens para a gente vir para cá, para passar 2 meses, e o nosso plano era ficar lá. A gente tinha feito um plano maravilhoso, irmão. Estava até com cidadania no final. Mas, irmão, quando veio o não do Senhor, a gente teve que entender que aquilo era a vontade do Senhor. Porque a gente tinha várias outras formas para a gente ficar lá. Várias outras maneiras da gente ficar lá. Legal, tá, gente? Não ia ficar nada ilegal. A gente tinha várias formas, mas a gente entendeu que era um não do Senhor para aquele momento. Irmão, é muito difícil ouvir o não do Senhor. Assim como quando nosso pai fala não para a gente, e a gente fica muito triste, irmão. Com o Senhor não é diferente. O Senhor é nosso Pai. Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que você tem que viver. Ele sabe a temporada que você precisa viver na sua vida. E às vezes a gente com nosso olhar, nossa visão pequena das coisas, a gente fica achando que a gente sabe de tudo, sendo que, irmão, a gente não sabe de nada. O Senhor, Ele é todo poderoso, Ele é imutável, Ele já sabe de todas as coisas. Então quando você receber um não do Senhor, fala assim, glória a Deus, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por me parar nisso aqui para eu ir para outra estação, para eu fazer outra coisa. Não entenda a repreensão do Senhor como algo que, meu Deus do céu, o Senhor não me ama. Muito pelo contrário, Ele repreende aqueles que Ele os ama, aqueles que são filhos. Continuando no 7, suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter ao nosso Pai espiritual, para assim vivermos. Só até aqui, irmão. Viver esse sobrenatural com o Senhor, Ele vai exigir uma confiança acima da lógica. Porque a gente viver com um Deus sobrenatural, irmão, Deus é um Deus sobrenatural, o Espírito Santo habita em nós, irmão, isso é sobrenatural. Se a gente quiser entender Deus só com a forma natural, irmão, não vai fechar essa conta. A gente tem que entender que Deus, Ele é sobrenatural, Ele vai além daquilo que a gente consegue compreender e entender, irmão. Às vezes você vai olhar para uma situação e vai falar assim, não faz sentido nenhum eu fazer isso. Não faz sentido nenhum eu começar um projeto aqui no meu trabalho de ler a Bíblia, de orar durante o almoço, ou de, na minha faculdade, começar a juntar a galera para a gente adorar o Senhor no intervalo. Não faz sentido nenhum as pessoas quererem isso. Mas o nosso Deus, Ele faz o sobrenatural, irmão. O nosso Deus, Ele faz coisas que a gente não consegue imaginar, irmão.
Porque a partir do momento que a gente começa a entregar para o Senhor a nossa lógica, o Senhor vai usar o sobrenatural para completar aquilo que vai faltar, irmão, na nossa vida. Então, se o Senhor está falando para você um destino, irmão, creia que o Senhor tem um destino para você, mesmo que não faça sentido agora. Mas começa a entrar os seus pensamentos nesse lugar sobrenatural que Ele vai fazer na sua vida. Porque se a gente não olhar para Deus como um Deus sobrenatural, a gente vai ficar imaginando um Deus que consegue fazer as coisas que um homem consegue fazer. Mas Deus não é assim, Ele é muito maior do que a gente consegue imaginar. O quarto ponto dessa mensagem que eu queria deixar é: Jesus é o maior exemplo de obediência radical. Irmão, a nossa medição é Cristo, não é nada mais e nada menos, é Ele. Ele é tudo que nós devemos almejar, irmão. Ele é tudo que nós devemos buscar e é o nível dele que nós devemos buscar. Você pode falar assim, mas é muito difícil chegar nesse lugar. Mas, irmão, você tem que almejar ser igual a Cristo, porque senão não faz sentido você se chamar cristão. Não faz sentido você ler a Bíblia e querer fazer as coisas que você quer, sendo que Cristo está falando para você fazer de uma outra forma. Sendo que Cristo mostrou na vida dele, prática, que ele viveu aquilo que o Pai queria. Jesus, Todo-Poderoso, ele desceu aqui e ele falava assim: eu só faço aquilo que é a vontade do meu Pai. Ele, Todo-Poderoso, falava assim: eu só faço aquilo que é a vontade do meu Pai. E nós queremos fazer as coisas que a gente acha certo. Aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi na teologia, aquilo que eu estudei. Mas a verdade é que a gente tem que falar assim: eu quero fazer a vontade do meu Pai. Porque o Pai sabe aquilo que a gente precisa. Em Hebreus 5, volta um pouquinho em Hebreus 5. Hebreus 5, 7. O 7 e 8 a gente vai ler. Fala assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa de sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Irmão, não tem como a gente ser cristãos, nós sermos cristãos e não sermos obedientes à palavra. Não tem como a gente ser cristão e viver do jeito que a gente quer somente. A gente tem que ter uma obediência radical, irmão. Porque a gente é tão radical para tantas outras coisas nas nossas vidas. E porque para Cristo nós não somos radicais. Porque para Cristo nós não desejamos viver plenitude, irmão. Por que, irmão? Porque a gente tem que se perguntar: por que para Cristo eu não entrego tudo minha vida? Por que eu não entrego todos os meus pensamentos, os meus dias para Cristo? Sendo que eu entendo que Ele é tudo que eu preciso. Ele é tudo que eu preciso, Ele fez tudo o que precisava para a gente ter acesso ao Pai, irmão. Ele fez tudo, Ele preparou o caminho. Antes da gente vir para cá, a gente foi para a praia com os amigos e a gente entrou numa viagem doida, porque a gente começou a olhar para a estrada assim, a gente falou: uau, alguém pisou aqui primeiro para ter essa estrada. E a gente começou, irmão, viajar nessa parada. Irmão, pensa a primeira pessoa que passou aqui, era só mato e tal, e começamos a falar, e meu amigo chegou, o Henrique, chegou e falou assim: irmão, alguém preparou o caminho. E aquilo, quando ele falou aquilo, entrou no meu coração, que eu falei assim: o lugar que a gente está indo é porque alguém preparou o caminho. Cristo preparou um caminho perfeito para a gente seguir. Porque sem Cristo, irmão, a gente não tinha acesso ao Pai, a gente não tinha acesso à eternidade, a gente não tinha acesso ao perdão, a gente estava condenado sem Cristo, mas com Cristo nós temos acesso a isso. Então, irmão, você tem que começar a olhar para a sua vida e falar assim: eu tenho acesso por conta de Cristo, então eu quero viver para Cristo todos os dias. Você não tem que viver pensando no seu salário todos os dias. Você tem que viver pensando naquilo que Cristo tem para você todos os dias, irmão. Porque o seu trabalho é só um meio que Cristo fez para você viver nessa terra. Os seus estudos é só um meio que Cristo fez para você viver nessa terra. Os seus relacionamentos é só um meio de que Cristo fez para você viver nessa terra. O mais importante é você viver para Cristo todos os dias. Não faz sentido a nossa vida se não tiver Cristo em tudo, irmão. Em tudo. Eu não quero mais ver, eu cansei de ver na nossa geração um evangelho que só pensa em si mesmo, irmão. Um evangelho que só tem benefícios próprios naquilo que acredita.
Ninguém fala do derramar do sangue de Cristo na cruz, ninguém fala do que Jesus sofreu durante a vida dele. É tudo amor, é tudo, tá tudo bem, vai dar tudo certo, tá tudo bom. Irmão, Cristo pagou um alto preço por nós, e nós temos que viver uma vida mediante a isso, abrindo mão dos nossos pecados, irmão. É o mínimo que a gente faz, lendo as Escrituras e renovando a nossa mente todos os dias. Chega de cristãos que só sabem vir para o culto de domingo e ir para pequeno grupo e só isso, irmão. O Senhor não te chamou para você viver numa bolha, o Senhor te chamou para você viver uma realidade sobrenatural todos os dias, a partir do momento que você for obediente a isso, irmão. Não tem como o Senhor liberar algo sobre a sua vida, sendo que você não entendeu o que é ser obediente. Porque você já deve ter tido um amigo desse, que só te procura quando precisa de algo. Quem já teve um amigo desse? Poucos, amém, glória a Deus. Vocês não vão ter não, irmão, em nome de Jesus. Mas, irmão, o Senhor nos chama de amigo, e o mais engraçado disso é que Ele não fala assim: vocês não são mais servos, agora eu te chamo de amigo. Mas a gente ainda é servo, mas Ele nos chama de amigo. E a gente só ir para Cristo quando a gente está precisando, a gente só está usufruindo da amizade de um lado, irmão. Porque quando Cristo precisa, Ele chama a gente fala assim: agora eu não posso, eu tenho muitas coisas para fazer hoje, a minha agenda está cheia, eu tenho que estudar para isso, eu tenho que fazer aquilo, mas a gente não está ouvindo o que o nosso amigo Jesus está pedindo para nós. Como a gente pode chamar Ele de amigo, sendo que a gente não obedece? Irmão, Cristo, Ele veio nesse lugar, Ele habitou entre nós, Ele foi o próprio tabernáculo na terra, irmão, para que a gente entendesse a viver uma realidade de filho. Uma realidade de filho, não de órfão, irmão. A gente não é mais órfão, a gente não precisa mais implorar por um amor, a gente já tem esse amor de graça, irmão. A gente já tem esse amor, a gente já vive essa realidade, mas a gente tem que pôr isso na prática. A fé, ela é ação, a fé, ela vai mover a gente para um lugar. Se a gente está vivendo uma fé estagnada, irmão, a gente não está vivendo o Evangelho, porque Cristo falou: vocês farão coisas maiores. O próprio Jesus falou que a gente faria coisas maiores. Então, para a gente viver coisas maiores, a gente tem que entender aquilo que Ele deixou, porque aquilo que Ele deixou é o nosso teto, irmão. Então, se Ele curava os enfermos, irmão, a gente tem que curar os enfermos. Se Ele orava por perdidos, salvação, a gente tem que ir atrás desses leprosos, desses perdidos, porque aqui tem muito, irmão. Tem muitas pessoas precisando de uma oração. E o que a gente faz com toda a nossa teologia, com tudo aquilo que a gente aprende, com toda a palavra de domingo? A gente guarda para a gente. E a gente está virando cristãos obesos, cheio de palavras, cheio de promessas, cheio de entendimento, mas que não sai nada de nós, irmão. E não é isso a vontade de Deus para nós. Não é isso a vontade de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom. Irmão, o sobrenatural não é para curioso, não. Curioso não vai viver o sobrenatural. Curioso, ele vai ver o sobrenatural. Mas viver, talvez ele não viva. Então, quando você vê um mover sobrenatural acontecendo, irmão, não fique olhando aquilo que está acontecendo. Fala assim: Senhor, eu quero também. Não fique procurando o que as pessoas estão fazendo. Comece a entrar nessa realidade, irmão. Quando você vê um mover sobrenatural acontecendo, alguma coisa acontecendo no espiritual, irmão, se coloca nesse lugar de oração também. Não fica na expectativa daquilo que vai acontecer, porque o Senhor, Ele quer usar a sua vida. Hebreus 10, a gente já está chegando ao fim. Essa é a maior migué de pregador, já peguei essas manhãs. Hebreus 10, 35, vai falar assim, do 35 ao 39 nós vamos ler. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos, irmão. Nós temos que viver essa realidade, irmão.
A gente não pode somente viver uma fé que a gente conhece, que a gente sabe que existe, a fé dos nossos pais, a fé daquelas pessoas que vieram antes. A gente tem que ter a fé prática, irmão. A gente não pode retroceder no caminho com Cristo, irmão. A gente tem que avançar na medida que Cristo mostrar para a gente fazer, a gente vai e avança. Porque Cristo, Ele não vai te dar uma coisa, sendo que você nem cumpriu aquilo que Ele pediu para você. E aí muitas pessoas vivem assim, nossa, mas o Senhor não está falando mais nada. Mas você nem fez aquilo que Ele pediu antes, irmão. Você nem ousou em fazer alguma coisa para ir para esse lugar de fazer a vontade de Deus, e você está querendo uma coisa nova do Senhor. Você está querendo viver uma nova coisa com o Senhor, sendo que você não respondeu aquilo que Ele te deu lá atrás. A gente tem que ser a resposta do Senhor, irmão. A gente tem que ser a resposta do céu para essa terra. Porque, irmão, o que precisa é de trabalhadores. O que precisa é de gente querendo se envolver com a obra do Senhor. Porque a terra está cheia, irmão, mas poucos são os trabalhadores. A gente viveu uma realidade lá que a gente viu, irmão, tanta salvação, irmão, que foi maravilhoso viver esses 3 anos lá. Porque, irmão, as pessoas estão sedentas por Jesus, as pessoas estão desejando Jesus, mas onde elas vão procurar se as pessoas não saem para apresentar esse Cristo? As pessoas vivem dentro de uma bolha mostrando Cristo para quem já sabe, irmão. A gente tem que ter um fogo dentro de nós, irmão, que vai trazer uma coisa que você vai falar, irmão, não posso viver só com isso, só para mim. Eu tenho que mostrar Cristo para as pessoas. Eu tenho que mostrar Cristo no meu trabalho. Porque Ele é a luz desse mundo, irmão. Ele é a salvação dessa terra. Nós fomos encontrados por essa luz e nós temos que desejar que as outras pessoas conheçam isso, irmão. Nós não podemos viver com a palavra aqui, mano, todos os dias, e a gente simplesmente não pregar ela. A gente simplesmente deixar ela aberta, ler o nosso devocional, fazer o nosso check, e é isso. O Senhor não chamou a gente para a gente ficar fazendo checklist daquilo que a gente fez durante o dia, não, irmão. O Senhor não chamou você somente para você viver dependente do devocional de outra pessoa, irmão. O Senhor, Ele fala com você no íntimo, no seu íntimo. O Espírito Santo, Ele habita em você, irmão. É uma bênção devocional, é uma bênção, irmão. Glória a Deus. Mas o Senhor, Ele quer relacionamento com você, pessoal. Nós não vivemos com um Deus que Ele não fala com a gente, irmão. A verdade é que às vezes a gente está que nem aquele povo falando para Moisés, sobe você lá. Não, sobe você. O devocional você está falando assim, não, vai lá você, recebe de Deus e traz aqui para a gente que a gente lê o que você recebeu. Irmão, chega disso. Leia o seu devocional, amém, glória a Deus, mas faça o seu devocional com Deus. Busque aquilo que o Senhor está falando com você. Medita na palavra do Senhor dia e noite, irmão. Tenha esse relacionamento com o Senhor, que eu tenho certeza, irmão, certeza, que se você viver essa vida de relacionamento com o Senhor, Ele vai falar com você. Porque muitas pessoas chegam e falam assim, mas como Deus fala com você? Meu Deus do céu, eu nunca ouvi a voz de Deus. Mas você nunca parou para escutar, irmão. Você nunca parou para se relacionar realmente. A gente tem que parar de viver de uma forma somente superficial com Deus. A gente tem que viver realmente uma forma intencional com Deus. Porque palavras bonitas são muito bonitas, mas o que realmente impacta, o que realmente move o coração de Deus é o nosso coração, é os nossos pensamentos. E não tem como a gente falar que a gente ama o Senhor, sendo que tem pensamentos maus na nossa cabeça. Nós temos que livrar desses pensamentos maus, começar a se relacionar com o Senhor, porque Ele tem poder de mudar a nossa mentalidade, Ele tem poder de transformar o nosso coração, mas só a partir do relacionamento, só a partir do relacionamento, irmão. E a gente viver uma obediência parcial, ela nunca vai produzir o sobrenatural pleno na nossa vida. Porque se você obedece só um pouco, irmão, você não vai viver plenitude. Se você começou a obedecer e parou, irmão, você está desobedecendo. Se você começou algo e não terminou, irmão, volta para esse lugar e faz aquilo que o Senhor pediu para você fazer, irmão. O Senhor, Ele tem tantas coisas, Ele tem tanta criatividade, Ele usa nossas vidas para isso, irmão. Você tem esse pensamento, você tem essa cabeça, você tem essa habilidade, porque o Senhor quer usar isso para o reino. O
O Senhor quer te levantar para o reino ser glorificado, irmão. E a gente tem que impactar não só a nossa esfera aqui da igreja, irmão. A gente tem que impactar fora disso aqui, irmão. A gente tem que entrar em todas as áreas desse mundo, irmão. Porque a gente entregou muitas áreas para o diabo. A gente deixou que o diabo tomasse conta de muitas coisas por falta de entendimento daquilo que era a nossa missão. Porque tem pessoas aqui que foram chamadas para ensinar, irmão. E o Senhor quer usar você nisso. Tem pessoas que foram chamadas para impactar na área da tecnologia. E o Senhor chamou você para isso. Tem pessoas que foram chamadas para viver em missão. E o Senhor vai te chamar para isso. Mas seja fiel naquilo que o Senhor está te chamando. Porque quando a gente for fiel, o Senhor vai ser fiel com a gente. Ele é imutável, irmão. Ele é imutável. E agora sim, vamos chegar aos finais. A banda pode subir, por favor. Queria de verdade que você se colocasse de pé, irmão. Colocasse de pé. Feche seus olhos, irmão. Não espera uma banda, não espera um louvor, não espera nada, irmão. Queria que você começasse a pensar realmente, naquilo que o Senhor já te pediu, irmão. Naquilo que o Senhor já ministrou algumas vezes no seu coração, coisas que você deixou para trás, coisas que você talvez negligenciou, coisas que você talvez entrou numa zona de conforto. Feche seus olhos. Feche seus olhos e concentra naquilo que o Senhor quer falar com você nessa noite. Nós não estamos aqui simplesmente para ouvir uma música boa, para se sentir melhor. A gente não está aqui para isso, a gente está aqui para amar Cristo e desejar viver plenitude neles. Que essa noite você venha lembrar daquilo que o Senhor já pediu para você, daquilo que o Senhor já colocou no seu coração e aquilo que você precisa dar uma resposta. Começa a lembrar aquilo que o Senhor já tinha falado para você no passado, coisas que o Senhor já tinha ministrado no seu coração, que talvez você deixou de lado. E começa realmente com a sua própria voz, com os próprios pensamentos, falar assim: Senhor, o que eu posso fazer a partir daqui? Eu sinto que o Senhor quer nos impactar nessa noite com uma obediência radical, irmão. O que eu sinto realmente no meu coração é que o Senhor, Ele quer transformar os nossos pensamentos para aquilo que é os pensamentos dEle, os nossos desejos para aquilo que é os desejos dEle, os nossos anseios para aquilo que é o anseio dEle, porque o Senhor tem muito para fazer nessa terra através das nossas vidas, irmão. Através das nossas vidas, irmão, o Senhor, Ele tem grandes planos e grandes obras, irmão. A partir do momento que a gente se coloca nesse lugar de obediência, nesse lugar de entender aquilo que é a vontade de Deus, irmão. Que Deus te pediu e você ainda não obedeceu, irmão. Irmão, talvez eu esteja aqui nessa noite somente para lembrar isso para você, irmão. O que Deus te pediu e você ainda não obedeceu. O que Deus pediu para você que você, de uma certa forma, recusou as palavras dele, irmão. Que Deus deseja para a sua vida que você está negligenciando de viver uma realidade sobrenatural, irmão. Chega de uma vida medíocre, chega de uma vida automática, irmão. Quando a gente é obediente, a gente vive o sobrenatural de Deus. Quando a gente realmente tem fé e vive nesse lugar de fé, irmão, a gente vive o sobrenatural de Deus.
O sobrenatural de Deus, ele requer somente fé do nosso coração e obediência, irmão. É você crer que realmente Deus está com você nisso e Ele mais do que ninguém quer isso. E você dá uma resposta para isso, irmão. De verdade, irmão. Da mínima coisa que seja, até a maior coisa que seja nos seus pensamentos. Queria que, se você que está aqui hoje precisa voltar para esse lugar de responder, se você quer ser a resposta de Deus para as coisas que estão acontecendo aqui nessa terra, queria que você se visse aqui na frente, irmão, para que o Senhor tocasse o seu coração, para você nunca mais voltar para um lugar de fazer somente a sua própria escolha, fazer somente a sua própria vontade. Corre para cá, irmão, corre para cá naquilo que o Senhor já ministrou no seu coração, que talvez você deixou para trás, talvez você não respondeu, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus.
Meus irmãos, o Senhor, Ele quer mover os nossos corações, irmão. Não esteja com o coração endurecido nessa noite, irmão, para aquilo que o Senhor quer fazer através da sua vida, irmão. O Senhor, Ele quer uma resposta de você, e não para mim, não para essa igreja, não para os pastores, mas de verdade, irmão. Nós precisamos nos posicionar naquilo que é a vontade de Deus. Nós devemos desejar esse lugar, irmão. Não tem como a gente querer viver uma realidade do céu, irmão, se a gente não reconhece que a gente precisa se colocar nesse lugar de obediência, voltar para aquele lugar que a gente precisa fazer a nossa parte, irmão. De verdade, meus irmãos, que o Senhor derrame sobre nós nessa noite o entendimento do caráter dEle, daquilo que Ele é, para que a gente viva a realidade do céu na terra hoje. Irmão, de verdade, eu sinto no coração de fazer esse convite de novo. Se você está aqui hoje, tem algo no seu coração, irmão, que você fala, eu preciso voltar para esse lugar do Senhor, irmão. Vem nesse lugar de estar aqui na frente para selar essa palavra com o Senhor, selar esse compromisso. O Senhor não quer cristãos mais que vivem de boca para fora falando as coisas. O Senhor quer cristãos posicionados, irmão. Essa pode ser a noite, irmão, que você vai mudar toda a realidade da sua vida, irmão. É o Espírito do Senhor que vai testificar no seu coração isso, irmão. Então dá esse passo de fé, irmão, por você, pela sua família, pela sua casa, pelo aquilo que o seu ministério, aquilo que você faz pode impactar. Não por uma pessoa humana que vai fazer algo por você, orar por você, irmão, mas por um posicionamento seu diante do Senhor. É você diante do Senhor nesse lugar. Aquilo que o Senhor pediu para a sua vida, que você falou assim, Senhor, depois eu faço, ou agora não dá, Senhor. Dá essa resposta para o Senhor, irmão. Tira todo o medo, toda a vergonha do seu coração, irmão. Se coloca nesse lugar de humildade, de reconhecer aquilo que você precisa, que é um toque do Senhor para mudar toda a sua realidade, irmão. Que é a partir desse lugar que a gente começa a viver o sobrenatural de Deus. É a partir do lugar de reconhecer que a gente não é nada sem Deus que a gente começa a viver essa realidade. Não é sobre aquilo que a gente consegue fazer com as nossas mãos, mas é aquilo que o Senhor faz através das nossas vidas. E a partir do momento que a gente reconhece o senhorio dEle, que a gente precisa voltar para esse lugar, irmão. Não importa se você tem 10, 20 anos de igreja, irmão. Não estou perguntando aqui para você se você é novo convertido, irmão, eu estou perguntando para você, cadê aquilo que o Senhor te pediu que você não fez? Cadê aquilo que o Senhor desejou que você vivesse que você não está vivendo? Não é possível, irmão, não é possível, irmão, não é possível que a gente venha ter o coração contrito nisso, e responder aquilo que o Senhor quer. Irmão, dá esse passo de fé pela última vez. Não por mim, mas por você. É você e Deus. A igreja está de olho fechado, irmão. É o Senhor querendo te encontrar nessa noite. É o Senhor derramando a misericórdia dEle sobre nós, a graça dEle sobre nós mais uma vez, e falando assim, filho, filha, eu quero mais uma vez marcar o seu coração, não só por um momento, não só por uma emoção, mas para você realmente crer que eu estou com você nisso, que eu te chamei para isso, que esse ministério não acabou, que esse chamado não acabou, que essa promessa ela vai se cumprir. Irmão, responde ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus.
Senhor meu Deus, nós oramos, Pai, por essas vidas, Pai. Nós agradecemos, Pai, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor tem falado em cada coração aqui nessa noite, Pai. Nós declaramos, Pai, mais do Teu poder, mais do Teu Espírito, Pai. Nós declaramos uma ativação nessa noite, Pai. Que essas vidas possam ter sido encontradas pelo Teu amor, pelo Teu poder, Pai. E que a partir de hoje, Pai, elas possam levar do Teu amor, manifestar a Tua presença onde eles estiverem, Pai. Nós declaramos, Pai, uma nova unção, Pai. Nós declaramos uma ativação do céu sobre essas vidas, Pai. Que o Senhor possa enchê-los, Pai, com mais do Teu Espírito Santo, Pai. Que toda a palavra, Pai, que foi liberada nessa noite, Pai, possa germinar, Pai, 100 por 1, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós pedimos, Pai, por mais da Tua presença nos dia a dia, Pai. Nós pedimos, Pai, por um avivamento, Pai, que não pare somente dentro dessa igreja, Pai. Nós pedimos por um avivamento, Pai, que vai se alastrar por todo esse bairro, Pai, por toda essa avenida, Pai, por todo esse Brasil, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos, Pai, por cada um que está aqui nessa noite, Pai, que essa mensagem, Pai, possa ter gerado transformação poderosa, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque nós sabemos, Pai, que ao encontrar com a Tua presença, Pai, nada permanece igual, Pai, nada permanece igual, Pai, e nós sabemos que o Senhor está aqui nessa noite, Pai, e ao encontrar com o Senhor, Pai, nós somos transformados, Pai, nós somos impactados pela Tua glória, nós somos impactados pelo Teu poder, Pai, e que isso não venha parar somente aqui, Pai, que nós possamos levar disso, Pai, para toda essa avenida, para até os confins da terra, Pai, porque é para isso que nós fomos chamados, Pai, essa é a nossa missão, Pai, e nós estamos, Pai, alinhados com os Teus princípios, Pai, nós queremos, Pai, viver, Pai, o reino de Deus onde nós estivermos, Pai, nós queremos estabelecer a Tua cultura, nós queremos estabelecer os Teus valores, Pai, no nosso serviço, Pai, nas nossas faculdades, nas nossas escolas, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, começa a derramar estratégia, sabedoria sobre cada um aqui nessa noite, Pai, que cada um possa entender, Pai, aonde o Senhor deseja usá-los, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que tudo aquilo, Pai, que causa dúvida, Pai, tudo aquilo que vem para paralisar, para prender, Pai, nós ordenamos agora fora em nome do Senhor Jesus, Pai, nós declaramos, Pai, uma igreja, Pai, ativada, Pai, cheia do Teu poder, Pai, uma igreja, Pai, cheia do Teu Espírito, Pai, cheia da Tua verdade, Pai, uma igreja, Pai, sedenta pela Tua presença, Pai, que nós possamos ser aqueles, Pai, que não vemos a hora, Pai, de Te encontrar, Pai, gere isso em nosso coração, Pai, que nós não vejamos a hora, Pai, de entrar no nosso quarto, Pai, de gastar o tempo ali na Tua presença, Pai, essa é a nossa oração, Pai, é isso que nós desejamos, Pai, é isso que eu desejo para a minha vida, é isso que eu desejo para a vida de cada um dos meus irmãos aqui, Pai, fome e sede de Deus, Pai, eu peço, Pai, gere fome e sede de Deus sobre nós, Pai, que nessa noite, Pai, o Senhor possa derramar sobre nós fome e sede pela Tua presença, Pai, nós Te amamos, Pai, nós Te bendizemos, Pai, nós Te coroamos, Pai, Tu és digno de tudo, Pai, Tu és digno de toda honra, Tu és digno de toda glória, Pai, o Senhor é maravilhoso, Pai, obrigado por tudo que o Senhor falou conosco nessa noite, Pai, obrigado pela Tua presença, Pai, nós sabemos que o Senhor ainda tem muito mais, Pai, para falar conosco, Pai, nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, Pai, e mais uma vez, Pai, que nós possamos ser aqueles, Pai, que são sedentes pela Tua presença, Pai, marque essa geração, Pai, por aqueles que têm fome e sede pela Tua presença, pelas Tuas verdades, Pai, e pelo Teu amor, Pai, que nós possamos ser esses, Pai, que vão manifestar o Teu reino onde nós estivermos, Pai, em nome do Senhor Jesus, a Ti toda a honra, toda a glória, Pai, e todo o louvor para todo sempre, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, você que está no seu lugar, comece a orar por essas vidas que estão aqui na frente, nós sabemos que Deus está fazendo algo poderoso, vamos orar, comece a interceder, comece a declarar palavras de poder, em nome do Senhor Jesus.